Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando sobre saúde mental. Doutora, nós já abordamos esses tópicos aqui. Ter saúde mental O que a gente pode falar a respeito disso? Todos os tópicos que você está evidenciando aí fazem parte do que a gente pode falar de uma saúde mental. Agora, é importante falar para o telespectador que ter a capacidade toda que está identificada aí nesses tópicos, ela vai se desenvolvendo desde que um bebezinho nasce, na interação com os cuidados que ele recebe, com a qualidade desses cuidados. Quando eu falo em qualidade, eu falo de trocas emocionais. Então, a estrutura, a capacidade de crescimento. A criança vai ter um crescimento físico e vai desenvolver um suporte emocional interno. Eu chamo o seu suporte psicológico. Ela vai tendo um jeitinho dela muito próprio de reagir às situações que se apresentam na vida. Esse jeito de ir fazendo as coisas, de ir aguentando as frustrações, os nãos, a proteção que é dada a essa criança e todos os cuidados afetivos, de confirmação pessoal, de que ela é uma pessoa especial, vão dando possibilidade dessa criança se desenvolver como um adulto capaz de administrar as situações difíceis que ela vai encontrando na vida ou também interagindo de forma adequada às situações interessantes da vida. Por exemplo, tendo capacidade de estudar, de interagir, de socializar, de fazer conquistas que ela deseja fazer e de trocar afeto. Então, eu quero só frisar que isso é um processo de crescimento, como é o processo de crescimento físico. Agora, é importante que as pessoas pensem que, se esse processo de alguma forma ficou prejudicado ao longo do seu desenvolvimento, o que resta fazer? Procurar ajuda. Se você começa a experimentar sensações, emoções, dificuldades que te impedem de conquistar o espaço que você precisa conquistar ou deseja conquistar, não desanime. Você pode procurar espaços de apoio, grupos, terapeutas, o psicólogo, o psiquiatra estão aí para ajudar, assim como tem o médico do rim, o médico da cabeça, o médico dos problemas de todos os órgãos que a gente tem, qualquer tipo de doença. Nós também temos pessoas que são especializadas em trabalhar as questões emocionais e mentais do sujeito. Agora, doutora, todos nós estamos passíveis a ter um comprometimento dessa saúde mental, já que, pegando um pouquinho do gancho que a senhora falou, ao longo desse processo de crescimento, não somente físico, mas também psicológico, mental, cada pessoa reage de uma forma. Mas é normal a gente ter, em algum momento da vida, um comprometimento na saúde mental, porque nós não conseguimos, digamos assim, numa linguagem bem simples, digerir aquela situação, a morte de alguém, a perda de um amigo, ou até mesmo uma separação, um divórcio? De certeza. É normal todo ser humano ter oscilações nas suas emoções. E elas têm que existir, porque se não existir, nós já começamos a ter algumas alterações. Diante de um episódio triste, eu tenho que reagir com tristeza, com dor. Diante de uma situação alegre, divertida, o normal é que eu também sinta alegria. Agora, todos nós, em algum momento da vida, e todo ser humano, ao longo da sua existência, em algum momento, vai ter alguma alteração nas suas emoções. Vai sofrer, vai ter um pouco de ansiedade, vai ter tristeza. E algumas pessoas que têm menos suporte poderão reagir de uma forma muito mais marcante, exagerada, diante de situações comuns, diante de situações que outras pessoas administram com mais facilidade. Então, por isso que tem um ditado que diz que de perto ninguém é normal. O fato da gente ter essas variações dentro de uma determinada gradação
não caracteriza um transtorno mental. Nós não vamos deixar de sermos pessoas capazes e razoavelmente normais, sem crises emocionais, porque em algum momento passamos alguns dias mal, choramos muito quando perdemos uma pessoa querida, existe uma reação depressiva comum nas perdas significativas, que a gente chama até de luto. Quer dizer, isso caracteriza um ser humano bem adaptado. Agora, algumas pessoas têm muito pouca capacidade de lidar com qualquer situação, por mais simples. Vou dar um exemplo que todo mundo vai compreender. Existem pessoas que têm um verdadeiro pavor e entram numa crise de medo absurda diante de uma barata, né? Se a gente pensar em termos bem lógicos, uma barata é um animal que a gente pisa e acaba com ela. Agora você imagina uma pessoa adulta paralisada por um medo terrível de um animalzinho tão pequeno. Isso não tem nada a ver com a percepção real do animalzinho que a intimida. Isso vai ter a ver com vivências internas dela. Por isso que a gente tem que entender que nem sempre o que a gente deve fazer para ter uma saúde mental, ou o que a gente precisa fazer, vai estar ao nosso alcance. E aí a gente só tem que perceber essas nossas limitações e ter coragem de realmente procurar ajuda, porque ela é possível e existe aí na nossa cidade, em todas as grandes cidades, né, em todo lugar. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Estilo de Vida. Tinha muita coisa para a gente falar a respeito deste assunto, mas vamos aproveitar uma outra oportunidade, porque o nosso tempo está limitado realmente. Então agradeço a sua participação e até a próxima. Muito obrigada. E para você de casa que perdeu algum detalhe, até mesmo saber como manter a saúde mental equilibrada, acesse a nossa fanpage facebook.com/estilovida. As nossas telas interativas vão estar disponíveis daqui a pouquinho para você. E agora sim, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!